A todos, que Deus em Cristo possa vos abençoar nesta manhã. Por gentileza, se colocamos de pés, meus irmãos, e vamos ler uma palavra do Senhor nesta manhã. Queridos, o livro é de Neemias, por gentileza, o Antigo Testamento. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 17. Uma palavra muito edificante, maravilhosa e poderosa para a nossa vida Deus tem nesta manhã. Quero cumprimentar também todos que estão na internet, YouTube, Facebook, enfim, Deus possa abençoar. Saudar o nosso pastor aqui, pastor vice-presidente, pastor Gêmeo Júnior, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Jean também, que estava na direção do culto, conjunto, né, de louvor, Deus abençoe. Todos os irmãos aqui, obreiros, né, cooperadores da obra do Senhor. Neemias, capítulo 4, versículo 17, todos acharam, meus irmãos? Vamos fazer a leitura do texto, então, que diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinham as armas. Vamos ler de novo? Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinham as armas. Amém? Tome assento, por gentileza, no nome de Jesus. Que hino maravilhoso, né? Declarar que Cristo é o centro, né? Este nome é maravilhoso, é lindo demais. Jesus Cristo de Nazaré. Coisa linda, que Jesus possa ser o centro, né? Para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas direções, enfim. Queridos, a palavra que Deus colocou em meu coração, eu quero compartilhar convosco nesta manhã de domingo. Queridos, quando abrimos o exemplar da Bíblia e lemos a história deste grande líder espiritual, um grande governante também, por nome de Neemias, que o nome dele por si só traduzido é Deus consola, Deus conforta. Neemias tem uma chamada de Deus muito importante em sua vida, num período muito delicado, onde a nação de Israel estava passando por um período de destruição, de devastação, de desolação, de um sentimento de desconforto, um sentimento de fora do habitat que estavam acostumados a vivenciar, pois a Bíblia diz que Israel foi saqueada, foi destruída, as suas portas agora foram incendiadas, os seus muros foram derribados, a sua cidade foi destruída. Observe que Neemias, nesse cenário onde se encontra a nação, ele não estava juntamente com os que foram desolados e destruídos. Neemias estava em uma outra província, servindo ao rei Artaxerxes. Sentimento de preocupação, mesmo distante, Neemias se preocupou com a situação que Israel estava vivenciando e passando. Observe que num determinado tempo da nossa vida, a distância vai trazer certas preocupações,
A distância vai trazer certo desconforto, mas todavia aquele que leva o conforto e o consolo de Deus em seu coração, de maneira nenhuma preocupação vai prejudicar a sua vida, tanto na presença de Deus ou em meio à sociedade. Aquele que tem a viva esperança de Deus em seu coração de que tudo vai melhorar, nada pode abalar a sua convicção e a sua fé diante de um Deus todo-poderoso e verdadeiro. O que ocorre agora com Neemias é que ele pode ter se entristecido sim, pode ter em um certo ponto desanimado sim, mas todavia ele não ficou para baixo, todavia ele não parou de guerrear e de batalhar. Observe que o princípio de tudo que Neemias fez foi orar a Deus. O princípio de tudo de Neemias, ele não deixou, que foi a oração. A oração abre porta, a oração deixa a porta aberta, a oração faz com que continuem as portas se abrindo para a nossa vida. Sem oração não tem porta aberta, sem oração não tem continuidade de porta aberta. É orando que a vitória chega diante da nossa vida. E Neemias nunca deixou de orar, pois quem ora obtém intimidade com Deus, pois quem ora tem intimidade com Deus, e a intimidade com Deus faz coisas reveladoras ao nosso respeito acontecer. As maiores guerras foram vencidas por intermédio da oração. Aleluia. Quando Neemias ora, o céu se abre e as oportunidades também vão se abrindo. Observe que a oração de Neemias é tão poderosa que leva um rei a vivenciar a sua vida e dizer para Neemias: Neemias, eu te olho e vejo que você está meio triste, está meio para baixo. E Neemias agora vê uma liberdade de expressar o seu sentimento. Observe que as pessoas querem saber os motivos das nossas preocupações. Observe que as pessoas vêm até a nossa presença para saber o real motivo das nossas lágrimas muitas das vezes. E a verdade sempre tem que estar na nossa vida. Não podemos ocultar as nossas tristezas, não podemos ocultar as nossas preocupações. Uma vez que se tem oração, também tem verdade na vida daquele que ora. Neemias revela todo o sentimento que está enfrentando. Aleluia. E o rei permite que ele vá até Jerusalém. E aqui é um ponto muito lindo e maravilhoso, que quando Neemias chega em Jerusalém, ele não toma nenhuma decisão precipitada, ele não age conforme a emoção, ele não age conforme a sua vontade. A Bíblia diz que ele fica 3 dias e 3 noites rodeando a cidade, para depois tomar uma decisão sábia e exata. Salomão vai escrevendo o livro a Eclesiastes, capítulo 3, e vai dizendo: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, há um tempo de tomar decisões, há um tempo de saber esperar o tempo de Deus, mas para tudo isso acontecer tem que ter um propósito nesse tempo, e o propósito era reedificar uma cidade destruída, era animar as pessoas de novo a voltar a esperança em adorar a Deus, em sentir a presença de Deus. Há um tempo de se abraçar, e há um tempo de se afastar do abraço. Há um tempo de chorar, mas há um tempo também de sorrir. Tudo tem um tempo determinado na nossa vida, e nós como igreja temos que respeitar este tempo também. Neemias respeitou o tempo exato de agir. Aleluia. Neemias 3 dias e 3 noites ele fez o que? Rodeou a cidade. E ao rodear a cidade, ele viu problema na esquerda, ele viu problema na direita, ele viu problema na frente, ele viu problema atrás.
Ao rodear a situação, nós vamos ver problemas em todos os lados e não só num lado. Mas o que é mais interessante é que em Ezequiel, capítulo 37, Deus faz a mesma proposta para Ezequiel. E vai dizendo: Ezequiel, rodeie este vale de ossos secos. E Ezequiel, ao rodear o vale de ossos secos, ele viu problemas também em todos os lados. Mas esperou o tempo certo de profetizar e reerguer aquele exército que estava caído. Há um tempo que Deus reserva para nós. E nós, como homens e mulheres de Deus e como igreja, temos que saber respeitar o tempo de Deus. Não podemos tomar decisões precipitadas. Não podemos agir conforme a nossa vontade ou emoções. Neemias respeitou essa situação, e essa lição, e esse ensinamento que Deus colocou para ele. Depois de 3 dias e 3 noites, ele tomou algo na sua vida muito importante e foi visto. Não adianta eu edificar uma cidade, sem antes ela ter uma proteção. Primeiro eu tenho que botar uma proteção em redor dessa cidade que depois vai ser edificada. Acima de tudo, temos que nos proteger. Temos que proteger a nossa cidade. E a nossa cidade é a nossa família, a nossa igreja. Temos que botar proteção em tudo que nós vamos construir futuramente. E como se protege algo? Consagrando a vida a Deus, orando a Deus e esperando o tempo certo de Deus para as coisas acontecerem. Em Provérbios, capítulo 25 e versículo 28, Salomão vai dizendo: como cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não possui o domínio próprio. Deus reserva um tempo para nós criar domínio próprio em meio à situação que estamos enfrentando. Aleluia. É tempo de botar proteção na nossa cidade. É tempo de proteger a nossa família e quem nós amamos. É tempo de orar. É tempo de consagrar. É tempo de esperar a vinda do Senhor com as nossas vestes brancas. Aleluia. E quando Neemias percebe que tem que edificar um muro antes da cidade, ele começa a partir para a grande obra. E ele começa a juntar o povo que estava em meio às cinzas, em meio à tristeza, à miséria. Que coração lindo que Neemias tem agora na presença do Senhor. Um sentimento de ajudar todo aquele que está em meio à cinza e caído. E nós como igreja, graças a Deus, temos vivenciado isso. Ajudando as pessoas, ajudando aqueles que estão desolados a se achegar mais na presença do Senhor. Isto é igreja na terra, oh glória. E Neemias agora começa a instruir o povo. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Neemias, que quando eles começam a edificar o muro da cidade, aparecem alguns adversários da obra de Deus. Sambalate, Tobias, Gesem, aparecem para tentar parar o projeto divino naquela situação. Mas a Bíblia diz que eles aparecem não no início da obra, e nem no final da obra. A Bíblia diz que eles aparecem na metade da obra que está sendo realizada. Eles tentam parar o projeto que Deus tinha e que Deus tem. Mas a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o operar e o agir de Deus quando tem propósito.
Os inimigos virão, os inimigos estão vindo, mas todavia nós temos um propósito de Deus, que é não parar de fazer a obra em meio às adversidades, aleluia. Neemias não se entristeceu com a afronta, Neemias não parou com a afronta, isso foi o motivo dele continuar a obra de Deus na terra. As afrontas vêm diante da nossa vida, mas Deus permite para dar crescimento espiritual para a nossa vida. Tudo gera um crescimento, e a Bíblia diz que os inimigos vêm, e eles chegam no momento muito errado, porque a obra estava na metade, ou seja, o muro estava pela metade. E agora os inimigos, para afrontar Neemias, eles têm que olhar Neemias de baixo para cima, e não na mesma proporção. O inimigo sempre vai achar que está por cima, o inimigo sempre vai achar que está na vantagem, mas aquele que faz a obra de Deus, e prisa em erguer a obra do Senhor, e não parar em meio às tribulações, ele sempre vai ver os inimigos de cima para baixo, e o inimigo sempre vai ter que olhar a obra do Senhor avançar de baixo para cima. Você foi chamado para esta grande obra, você foi chamado para ser proteção para aqueles que estão fragilizados neste momento, aleluia. Você foi chamado como Neemias nesta última hora. Quantas cidades estão desoladas, quantos muros estão derribados, quantas portas estão incendiadas e destruídas, mas nós fomos chamados com o mesmo sentimento de Neemias. E qual era o sentimento de Neemias? Muitos vinham e disseram: Neemias, estão nos afrontando, Neemias, estão querendo parar o projeto de Deus. Neemias vai dizendo e ergue a sua voz com convicção e dizer: verdadeiramente nós estamos realizando uma grande obra e não podemos parar, não podemos desistir. O arrebatamento da igreja é uma verdade, não é conto da fada. Jesus está nas portas da igreja, esperando o arrebatamento e levar a sua igreja com ele. Aleluia. E Neemias vai dizendo: os que estavam comigo, os que me ajudavam a edificar o muro, os que carregavam as cargas, com uma mão eles faziam a obra, mas na outra mão eles tinham as armas. Neemias olhou e avistou e viu que o povo, em meio a toda a situação que estava enfrentando, as suas mãos nunca estiveram abanando ou vazias. As suas mãos sempre estavam cheias de amor pela obra e sempre cheia de arma para guerrear contra o inimigo. Aleluia. Você é bem-aventurado, porque você passa tudo que passa, passou tudo que passou, mas está na presença do Senhor, glorificando o nome dEle e exaltando o nome dEle. Que nesta manhã o sentimento dentro da nossa vida seja esse: por mais que esteja tudo destruído, por mais que esteja tudo desolado, uma convicção é certa, uma coisa é forte que Deus coloca em nossa vida: ser grandes reedificadores de cidades, e nunca estando com as mãos vazias perante a presença do Senhor. Com uma mão faça a obra, mas com a outra pegue a sua arma e guerreie nesta última hora da igreja. Se coloca de pé no nome de Jesus.
analise todas as circunstâncias. A observação é uma coisa tão linda, que em Lucas capítulo 21, a Bíblia vai dizendo que Jesus observava todos que vinham até o gasofilácio depositar suas ofertas. E observando Jesus, ele viu o quê? Uma viúva, que tinha apenas 2 moedas. E tudo que ela tinha, ela jogou ali e depositou ali. Enquanto os fariseus e os religiosos daquela época davam o que sobrava. Neemias teve o mesmo sentimento de Jesus. Observou toda a situação, para depois tomar a decisão certa, na hora certa e no tempo certo de Deus. Posso orar, pastor? Quero orar por você nesta manhã, para que Deus possa prosperar o seu caminho, a sua vida, e que o Senhor possa te fortalecer neste momento. Não sei o sentimento que você está passando, enfrentando, não sei a dificuldade, você que me ouve nesta manhã, em meio às redes sociais, coloque a mão no seu coração nesta manhã, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós estamos reunidos na Tua presença, Senhor, para engrandecer, exaltar e bendizer o Teu nome santo, Senhor. Aqui há vidas e pessoas, Pai, que enfrentam todos os dias dificuldades, Pai, emocionais, financeiras, espirituais, conjugais, Senhor, mas que todavia, Senhor, não deixaram de Te adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Deus, assim como Tu vigorou as forças a Neemias, nós oramos nessa manhã para que o Senhor fortaleça a nossa vida espiritual, Senhor. Nos dê cada dia mais ânimo para continuar esta batalha, esta luta, esta peleja, Senhor. E que no nome de Jesus, ó Pai, nós seremos, Pai, vitoriosos em meio a todas as circunstâncias que enfrentamos, Pai. Aqueles que estão nos seus lares nesta manhã, Senhor, com alguma preocupação por causa do desemprego, por causa, Senhor, da dificuldade, Senhor, que o Senhor possa entrar neste lar, nesta casa, Senhor, e não só visitar, mas fazer morada nesta família, Senhor, e nesta vida, Senhor. Nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos a vitória e a bênção, Senhor, e que os muros da proteção sejam reedificados nesta manhã sobre a nossa vida. Como igreja, Senhor, nós viemos prosperar nessa terra, Senhor. Oh Deus, 2021, Senhor, ano de porta aberta, Senhor, abre porta para edificação, Senhor. Abre porta para reedificar fé, Senhor. E no nome de Jesus nós Te adoramos, Senhor, e agradecemos por tudo nessa manhã, Pai. Receba agora a bênção do Senhor e a vitória, em nome de Jesus. Aleluia, permaneça em pé, aleluia. O Senhor tem planos ao teu respeito, e esses planos eles não vão ser frustrados. Aleluia, continua reconstruindo os muros. O Senhor é contigo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão.